acabou. A perseguição criminosa, a prisão ilegal, o calvário que Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, líder de 60 milhões de brasileiros, foi forçado a suportar por meses. Acabou. Neste momento, meio da tarde de dia que ficará marcado na história, Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, tomou decisão que Alexandre de Moraes tentou impedir por todos os meios. Decisão que restabelece mínimo de dignidade institucional à corte que havia virado instrumento de perseguição política. Decisão que liberta Bolsonaro, e liberta imediatamente, não em semanas, não após análises e procedimentos. Agora, Bolsonaro sai de onde estava detido, volta para casa, volta para a família, volta para a vida que foi roubada dele por juiz que acha que está acima da lei, acima da Constituição, acima de qualquer limite civilizatório. Direita brasileira está em êxtase. Redes sociais explodiram. Hashtags dominando trending topics. Fotos de Bolsonaro sendo compartilhadas milhões de vezes. Celebração não é apenas política, é emocional. Porque brasileiros que amam liberdade, que acreditam em devido processo, que rejeitam autoritarismo, viram durante meses líder dele ser triturado por sistema judicial corrupto. E agora, finalmente, justiça. Vamos aos fatos. Porque momento precisa ser documentado com precisão histórica. Fux convocou sessão extraordinária do plenário do STF, sem aviso prévio. Pegou Moraes de surpresa. E surpresa foi deliberada. Porque Fux sabia que se Moraes tivesse tempo de articular, de pressionar outros ministros, de usar táticas que sempre usou, decisão poderia ser bloqueada. Então Fux agiu rápido. Convocou, apresentou habeas corpus que havia sido protocolado por defesa de Bolsonaro, mas que Moraes mantinha engavetado, e colocou em votação, não como relator, mas como presidente, usando prerrogativa regimental que permite presidente da corte avocar processos em situações excepcionais. E situação era excepcional, porque prisão de Bolsonaro não tinha sustentação legal. Nunca teve. Era prisão política. Moraes inventou acusações, distorceu fatos, ignorou provas de defesa, manteve em prisão cautelar por tempo que já ultrapassava qualquer razão. E fazia isso porque podia, porque ninguém o freava, porque corte estava cúmplice ou silenciosa. Mas Fux, que tem próprios cálculos políticos, que vê deterioração institucional, que percebe que país não aguenta mais ditadura de toga, decidiu agir. E a ação foi devastadora para Moraes. Votação no plenário foi 7-4. 7 ministros votaram pela libertação imediata de Bolsonaro. 4 votaram para manter prisão, e entre os 4, obviamente, Moraes, que fez discurso histérico de 30 minutos tentando justificar injustificável, falando sobre golpe, sobre ameaça à democracia, sobre necessidade de prisão preventiva. Retórica vazia que não convenceu maioria de colegas. E maioria não foi formada apenas por ministros de direita ou conservadores. Foi maioria que incluiu ministros indicados por Lula, que incluiu ministros que em outras ocasiões votaram com Moraes. Mas desta vez não, porque mesmo eles perceberam que manter Bolsonaro preso por meses sem julgamento, sem condenação, era insustentável. É reconhecimento tácito de que perseguição foi política, não jurídica. E corte, preocupada com própria legitimidade, decidiu cortar perdas. Moraes está isolado, furioso. Fontes dizem que saiu de sessão sem falar com ninguém, que foi direto para gabinete, que está articulando com Lula para tentar reverter decisão de alguma forma. Mas não pode, porque decisão de plenário é definitiva, não há instância superior. Bolsonaro está livre. E o que Bolsonaro faz agora? Politicamente volta com força multiplicada. Porque prisão, em vez de destruí-lo como Moraes esperava, o fortaleceu, transformou em mártir. Mostrou para brasileiros que não sabiam ou duvidavam que perseguição era real, que autoritarismo de esquerda não é retórica, é realidade. Pesquisas que vazaram mostram Bolsonaro com aprovação recorde. 58% de avaliação positiva, mais alto que em qualquer momento de presidência. Porque brasileiro gosta de underdog, de quem é perseguido, mas resiste, de quem sofre injustiça, mas não quebra. E Bolsonaro saindo da prisão é tudo isso. E há dimensão legal importante, porque libertação não é apenas sobre Bolsonaro, é precedente. Se Bolsonaro, com todas as acusações que Moraes fabricou, não pode ser mantido preso cautelarmente, então ninguém pode. Manifestantes de 8 de janeiro têm agora argumento irresistível para próprias libertações. E Moraes não pode negar sem criar contradição grotesca. A anistia que está tramitando no Congresso ganha força massiva. Porque Fux libertando Bolsonaro é reconhecimento de que prisões por 8 de janeiro foram excessivas.
que perseguição foi política. E Congresso, vendo a STF recuar, terá coragem de aprovar anistia com margens ainda maiores. Lula está em pânico, porque a estratégia dele dependia de Bolsonaro preso, neutralizado, incapaz de fazer campanha em 2026. Mas agora Bolsonaro está livre, e livre há menos de 2 anos de eleição, com tempo suficiente para reconstruir base, para fazer viagens pelo Brasil, para liderar a oposição, para ser candidato se inelegibilidade for derrubada. E inelegibilidade será derrubada, porque foi imposta por TSE em processo igualmente viciado. E com Bolsonaro livre, com STF mostrando que excessos não serão mais tolerados, TSE está sob pressão para reconsiderar. O Congresso aprova projeto de lei que anula condenações políticas. Há caminhos. Então 2026 pode ser Lula versus Bolsonaro novamente. E desta vez com Bolsonaro tendo narrativa de perseguido que sobreviveu, de homem que foi preso por falar verdade, de líder que regime tentou destruir, mas falhou. É narrativa poderosa, que ressoa com o brasileiro que está cansado de Lula, cansado de corrupção, cansado de economia estagnada. Redes sociais estão inundadas com vídeos de Bolsonaro sendo recebido por apoiadores. Multidão em frente à casa dele, bandeiras do Brasil, cânticos. É celebração espontânea, não organizada por partido, não paga, genuína, e mostra que base bolsonarista não apenas permanece, está energizada. Michele Bolsonaro, esposa que sofreu junto, que visitou prisão semana após semana, que manteve família unida durante Calvário, estava em lágrimas ao receber marido. Imagens de abraço entre eles já viralizaram. São humanizadoras. Mostram por trás de figura política a pessoa, família, sofrimento real causado por perseguição. E perseguição não termina completamente, porque Moraes não vai desistir, vai continuar investigações, vai tentar encontrar novas formas de atacar, mas o poder dele está diminuído, porque Corte mostrou que não é mais cúmplice cega, que há limites. E Moraes isolado é muito menos perigoso que Moraes com Corte inteira apoiando. Advogados de Bolsonaro já anunciaram que vão processar Estado brasileiro por prisão ilegal. Vão pedir indenização massiva, por danos morais, por danos à imagem, por tempo de vida roubado. E tem caso forte. Porque prisão sem condenação que dura meses é ilegal. Constituição é clara e jurisprudência é farta. Estado brasileiro pagará, literalmente. E pagamento não será apenas financeiro, será político. Porque governo Lula, cúmplice de Moraes em perseguição, sofre desgaste enorme. Pesquisas de aprovação de Lula despencando, 32%, mais baixo que em qualquer momento desde assumir o terceiro mandato. E libertação de Bolsonaro só piora a situação, porque expõe regime como autoritário, como perseguidor, como violador de direitos. Mídia mainstream está em negação, tentando minimizar, dizendo que libertação é técnica, que não significa inocência, que processos continuam. Tudo verdade, mas verdades que não mudam. Fato central, Bolsonaro estava preso ilegalmente e agora está livre. E brasileiro comum entende diferença. E há simbolismo do timing. Meio da tarde, dia útil, quando todo mundo está acordado, quando notícia se espalha rápido. Não foi acaso, Fux queria impacto máximo. Queria que o Brasil inteiro soubesse imediatamente, e conseguiu. Bolsonaro já deu primeira declaração. Curta, emocionada, agradecendo apoiadores, agradecendo família e prometendo continuar luta. Não luta pessoal, luta por Brasil que acredita, por valores que defende, por futuro que quer construir. Retórica é familiar, mas agora, vinda de homem que sobreviveu à prisão política, tem peso diferente. E promessa de continuar luta não é vazia, porque Bolsonaro, mesmo fora de poder, permanece figura mais polarizadora de política brasileira, capaz de mobilizar milhões, capaz de dominar debate público, capaz de fazer Lula e esquerda reagirem a ele em vez de ditarem agenda. Então libertação não é fim, é recomeço, de batalha que vai definir futuro do Brasil. Batalha entre autoritarismo de esquerda que usa aparato de Estado para perseguir e resistência de direita que luta por liberdade. E batalha acabou de ficar muito mais intensa. Celebre, mas não relaxe, porque Moraes vai reagir, Lula vai contra-atacar, esquema de poder que Bolsonaro desafia não vai se render facilmente. Vão inventar novas acusações, novas perseguições, novos ataques. Mas desta vez com Bolsonaro livre, com base energizada com o STF mostrando que excessos têm limite, resistência é mais forte. Se acompanhou a luta de Bolsonaro, se acreditou quando parecia impossível, se manteve fé quando tudo indicava derrota, este é seu momento. Momento de celebrar vitória, que é de todos que amam liberdade.
todos que rejeitam autoritarismo, todos que acreditam que no Brasil ninguém deveria ser preso por opiniões políticas. Bolsonaro está livre, Fux decidiu, Moraes foi derrotado, e Brasil deu passo crucial em direção a recuperar dignidade institucional que foi destruída por anos de perseguição política disfarçada de justiça. Obrigado por acompanhar cobertura de momento histórico, momento que será estudado em livros de história. Momento onde Corte Suprema, mesmo que tardiamente, mesmo que por cálculo político, fez o que deveria ter feito desde o início: defender direitos fundamentais, defender devido processo, defender liberdade. Bolsonaro livre é vitória não apenas dele, é vitória de todos nós. E vitória que mostra: resistência funciona, perseverança compensa, e autoritarismo, não importa quão forte pareça, pode ser derrotado. Próxima cobertura: primeiros passos de Bolsonaro livre, estratégia para 2026. E como Moraes vai reagir à humilhação de ver decisão derrubada por próprios colegas. Fique ligado, porque história está sendo feita.